Hoje iremos falar sobre um dos livros mais profundos e, ao mesmo tempo, mais incompreendidos da Bíblia, o livro de Apocalipse. Para muitos, Apocalipse está associado ao medo, ao fim do mundo e à destruição. Neste vídeo, vamos compreender que não é um anúncio de terror, mas como a revelação de Jesus Cristo glorificado e conduz o seu povo até a vitória final. Quando ouvimos a palavra Apocalipse, é muito comum pensarmos em destruição, medo ou no fim do mundo. Essa associação se tornou popular ao longo do tempo, mas ela não explica corretamente o que o livro de Apocalipse realmente é. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, e esse termo significa revelação. Revelar é tirar algo que estava escondido e torná-lo visível. Desde o próprio nome, o livro já nos mostra que sua intenção não é gerar confusão ou pânico, mas trazer clareza espiritual. Por isso, o Apocalipse não foi escrito para assustar as pessoas. Ele foi escrito para revelar verdades espirituais importantes, especialmente em tempos difíceis, quando a fé é provada. Logo no primeiro versículo, o próprio livro deixa claro qual é o seu propósito. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Esse versículo é fundamental para entendermos todo o livro. Ele nos ensina que o Apocalipse não revela primeiro acontecimentos futuros, não revela símbolos misteriosos por curiosidade e não revela personagens para causar medo. Antes de tudo, o Apocalipse revela Jesus Cristo. Ao longo do livro, Jesus aparece como aquele que governa a história, que conhece profundamente a realidade da Igreja e que permanece soberano mesmo em meio às perseguições, sofrimentos e crises. Ele é apresentado como o Senhor que caminha entre as igrejas, como o Cordeiro que venceu e como o Rei que, no final, derrota definitivamente o mal. Por isso, desde o começo, é essencial compreender um ponto central. O foco do Apocalipse não é o anticristo, não são as catástrofes e não é o medo do fim dos tempos. O centro do Apocalipse é Cristo, revelado como Senhor, Salvador e Rei eterno. E para compreender corretamente o livro de Apocalipse, é muito importante entender quem o escreveu, onde foi escrito e em que contexto histórico ele surgiu. O autor do Apocalipse é o apóstolo João, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João e as cartas conhecidas como Epístolas Joaninas. Trata-se de um dos discípulos mais próximos de Jesus e uma testemunha direta de sua vida, morte e ressurreição. João escreveu o livro quando estava na ilha de Patmos. Patmos era um local de exílio, usado pelo Império Romano para punir pessoas consideradas perigosas ao sistema. O próprio João explica o motivo de estar ali ao dizer: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, 9. Isso significa que João não estava em Patmos por escolha própria, mas exilado por causa do Evangelho. A maioria dos estudiosos entende que o Apocalipse foi escrito entre os anos 90 e 96 depois de Cristo, durante o governo do imperador Domiciano. Nesse período, os cristãos enfrentavam forte perseguição por se recusarem a adorar o imperador e por permanecerem fiéis a Cristo. As igrejas viviam sob pressão constante, muitos cristãos eram presos, perseguidos ou mortos, e a fé estava sendo colocada à prova. É nesse cenário de dor, perseguição e fidelidade que o livro de Apocalipse nasce. Por isso, o seu objetivo não é condenar a igreja, mas encorajá-la, fortalecê-la e lembrá-la de que, mesmo em meio à perseguição, Deus continua no controle da história. O centro do Apocalipse é Cristo, revelado como Senhor, Salvador e Rei eterno. Nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse, João é levado a uma visão que muda completamente a perspectiva de quem lê. Ele não olha mais para a terra, mas para o céu. João vê um trono no céu e alguém assentado sobre esse trono. Esse alguém é Deus, apresentado com glória, majestade e autoridade absoluta. Ao redor do trono,
João descreve sinais da presença divina: relâmpagos, vozes poderosas e um arco-íris semelhante à esmeralda, simbolizando a glória e a fidelidade de Deus. João também vê 24 anciãos, representando o povo de Deus, e 4 seres viventes, que continuamente adoram ao Senhor. Tudo nessa cena aponta para uma verdade clara: Deus está no trono, Ele reina, Ele governa. Então, no capítulo 5, algo ainda mais profundo acontece. Surge a figura de Cristo. João ouve que ele é o leão da tribo de Judá, símbolo de poder, realeza e vitória. Mas quando João olha, ele vê um cordeiro, como se tivesse sido morto, mas que agora está vivo. Esse cordeiro é Jesus Cristo, aquele que venceu não pela força, mas pelo sacrifício. Essa visão nos ensina que, mesmo quando o mundo parece fora de controle, o trono de Deus continua ocupado. Ao avançarmos no livro de Apocalipse, entramos em uma parte marcada por textos altamente simbólicos e proféticos. Aqui aparecem as visões dos selos, das trombetas e das taças. No capítulo 6, encontramos a abertura dos selos. Nos capítulos 8 e 9, o toque das trombetas. E no capítulo 16, o derramamento das taças da ira de Deus. Essas imagens não devem ser lidas apenas de forma literal. A linguagem usada aqui é simbólica e profética, empregada para comunicar verdades espirituais profundas sobre a realidade do mundo e a ação de Deus na história. Essas passagens revelam que Deus não é indiferente ao mal. A Bíblia nos ensina que Deus é amor, mas também é justo. O juízo apresentado no Apocalipse não surge de forma arbitrária ou cruel. Ele é uma resposta divina à rebelião humana, à injustiça praticada de forma persistente e à rejeição contínua da verdade de Deus. Por isso, é importante manter o equilíbrio bíblico ao ler essas passagens. O juízo não representa crueldade, nem prazer no castigo. Equilíbrio bíblico. O juízo é expressão da justiça santa de Deus diante do pecado não arrependido. Essas visões nos lembram que Deus age com justiça, mas sempre com o objetivo de restaurar aquilo que foi corrompido. Nos capítulos finais do livro de Apocalipse, a mensagem atinge o seu clímax. Depois de visões de lutas, juízos e perseguições, João contempla o desfecho da história. Cristo retorna, agora revelado plenamente como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não volta como alguém derrotado, mas como o vencedor definitivo. O mal é finalmente derrotado. Satanás é lançado fora e tudo aquilo que se levantou contra Deus chega ao seu fim. Então, João vê algo extraordinário. Surge um novo céu e uma nova terra. A antiga ordem, marcada pelo pecado, pela dor e pela morte, é substituída por uma nova criação, restaurada pela presença de Deus. João também vê a Nova Jerusalém, descendo do céu como uma noiva adornada, representando a comunhão perfeita entre Deus e o seu povo. Nesse novo cenário, ouvimos uma das promessas mais consoladoras de toda a Bíblia. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Essa declaração revela a mensagem final do Apocalipse. O livro não termina em destruição, mas em restauração. Deus não apenas vence o mal, ele passa a habitar eternamente com o seu povo. Ao chegarmos ao final do livro de Apocalipse, uma verdade se torna clara. Este livro não foi escrito para assustar, mas para fortalecer a fé do povo de Deus. Ele não foi escrito para confundir, mas para revelar quem Cristo é e quem realmente governa a história. O Apocalipse não exalta o fim, ele glorifica Cristo. Ao longo de suas páginas, vemos Jesus revelado em glória, chamando a sua igreja à fidelidade, à perseverança e à esperança, mesmo em meio às dificuldades. O livro afirma que Deus continua no controle da história, mesmo quando tudo parece fora de ordem. E, acima de tudo, o Apocalipse aponta para a vitória final do bem, onde o mal é derrotado e o reino de Deus é plenamente estabelecido. Por isso,
O Apocalipse não termina com medo, mas com esperança. Não termina com derrota, mas com vitória. Cristo reina e reinará para sempre. Se esse conteúdo falou com você e edificou a sua fé, deixe o seu joinha. Isso ajuda muito o canal. Se inscreva e ative o sininho, assim você não perde os próximos conteúdos e nos ajuda a continuar trazendo estudos bíblicos como esse. Compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus.